Olá, meus queridos amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos à live. Muito bom. O objetivo desta live, nós vamos estar falando sobre o pecado. Vamos estar falando sobre o pecado, porque o pecado é uma terrível ofensa contra o próprio Deus. O pecado é um ato de rebeldia, de revolta da criatura e contra o Criador. E é por meio do pecado que muitas pessoas estão morrendo sem salvação. Há milhões de pessoas morrendo sem salvação, justamente por decidirem rejeitar e desprezar o nosso Deus Todo-Poderoso. Então nós vamos estar falando sobre pecado e vamos estar falando a solução dos problemas, porque todo problema tem uma solução. E eu vou estar trazendo aqui a solução para que nós venhamos buscar uma comunhão pessoal com Deus, para que venhamos nos reconciliar com o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas lembre-se, hoje é um dia oportuno de sermos gratos a Deus. A cada manhã que o Deus Todo-Poderoso nos acorda, a cada manhã que o Deus Todo-Poderoso nos mantém de pé e nos concede o fôlego de vida, é para que nós venhamos agradecer a Ele. Estamos vivos pela graça do Deus Todo-Poderoso. E todos os dias Ele nos concede uma oportunidade de vida. Todos os dias Deus nos concede uma oportunidade de buscarmos melhorar o nosso caminho diante do Senhor. Hoje é um dia oportuno de você melhorar o seu caminho diante de Deus. Hoje é uma grande oportunidade de você buscar um relacionamento pessoal com Deus Todo-Poderoso, através da oração. Hoje é uma oportunidade única de nós estarmos na presença de Deus, adorando a Deus, honrando a Deus, glorificando a Deus e bendizendo o seu santo e poderoso nome para todo sempre. Vamos entender uma coisa. O texto que eu vou trazer, Romanos, capítulo 6, versículo 23. Esse é o tema desta live. Peço que vocês fiquem comigo, peço que vocês compartilhem a live. Lembrando que o poder é de Deus, a obra é de Deus, a sabedoria vem de Deus, o entendimento vem de Deus, o discernimento vem de Deus, tudo vem do Deus Todo-Poderoso. O porquê que devemos pregar o evangelho cristocêntrico, o porquê que devemos pregar a verdade, o porquê que devemos pregar a Bíblia. O porquê? Porque cada pregador do evangelho, cada pessoa que Deus levanta e as usa para pregar o evangelho, há uma responsabilidade muito grande. Responsabilidade de pregar a verdade, responsabilidade de ensinar a verdade, responsabilidade de passar a verdade da palavra do Deus Todo-Poderoso para todas as pessoas. Em Ezequiel, capítulo 3, versículo 18 ao 19, Deus diz: se você quiser acompanhar, tiver uma Bíblia, você pode pegar sua Bíblia, abrir e acompanhar comigo. Estamos aqui nesta manhã, gravando esta live, para compartilhar o Evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo para todas as pessoas. Ezequiel, capítulo 3, versículo 18 e o 19. Prestem bastante atenção. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrartes a tua alma. Sabe o que isso quer dizer? Que nós temos que pregar a verdade. Nós temos que pregar o evangelho cristocêntrico. Nós temos que alertar e advertir o povo por meio da verdade da poderosa palavra de Deus. O Deus
o Deus Todo-Poderoso, o Deus Soberano, o Deus Eterno, nos chamou para sermos sal da terra, não o doce. Deus nos chamou para ser o sal da terra e não o doce. Por que que os discípulos foram martirizados? Por que que Jesus foi perseguido e morto? Por quê? Porque pregava a verdade. E a verdade da palavra de Deus, a verdade do evangelho, não é para julgar e nem para criticar e nem para ofender ninguém. O propósito do evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo é para que as pessoas encontrem salvação e vida eterna. O evangelho é para salvar, para libertar e levar o ser humano para a vida eterna. Essa intimação dada ao profeta é representada como uma ameaça feita diretamente aos ímpios. Se o profeta, como atalaia, não pregar a verdade acerca da condição de morte espiritual do homem e não avisá-lo, então o ímpio morrerá no seu próprio pecado, de fato, mas seu sangue cairá sobre o atalaia. Aquele que não salva a vida, mata. E o sangue de seu irmão será exigido da sua mão. Então preste atenção. Deus nos chamou para sermos o sal da terra e não o doce. Amém? Vamos para o texto. Romanos capítulo 6, versículo 23, está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vou repetir. Romanos capítulo 6, versículo 23 está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado é o mais devastador e debilitante poder degenerador que já entrou na correnteza humana. Seu mal, de fato, corrompeu toda a criação, que geme e sofre as dores de parto até o momento atual. Romanos 8, 22. O pecador, presta atenção, o pecador é ingrato, recusando-se a reconhecer Deus como a fonte de todo o bem. O pecador deliberado vive sob a disposição da graça de Deus, que está ao seu redor, mas não dá crédito, muito menos agradece a Deus por essas coisas. Ele leva as bênçãos de Deus e as usa para servir a si mesmo e a Satanás. Todo pecador deliberado é como Absalão, filho de Davi, indisciplinado, que beijou seu pai quando conspirava usurpar o trono dele. 2 Samuel, capítulo 14, versículo 33 e capítulo 15, versículo 6. Aqueles que estão em pecado deliberado não terão um salário no futuro, pois já o têm no presente, porque estão mortos em delitos e pecados. Lembrem-se, o pecado é uma terrível ofensa contra o próprio Deus. É um ato de rebeldia, de revolta da criatura contra o Criador. Pecado é coisa séria. Pecado é algo grave. O pecado é a terrível ofensa contra o nosso próprio Deus. Portanto, fujam do pecado. Fujam do pecado. Vamos entender o porquê que devemos fugir do pecado. A Bíblia Sagrada, a poderosa palavra de Deus, descreve o castigo dos pecadores, isto é, dos ímpios, no inferno como fogo eterno. Preste bem atenção. A Bíblia Sagrada descreve o castigo dos pecadores, isto é, dos ímpios, no inferno como fogo eterno. Mateus capítulo 25, versículo 41. Fogo que nunca se apaga. Mateus capítulo 3, versículo 12. Vergonha e desprezo eterno. Daniel capítulo 12, versículo 2.
A eternidade no inferno é descrita nas Escrituras como um lugar de separação do Deus eterno, um estado de sofrimento e angústia. O inferno é o destino para aqueles que desprezam e rejeitam a graça e o amor divino do Deus eterno, escolhendo viver afastado do Deus vivo. Meus amados e queridos irmãos, fujam do pecado. O diabo é real e ele vem operando na vida dos desobedientes para que estes não se aproximem do Deus Supremo em busca de salvação. Presta bem atenção que isso aqui é coisa séria. O diabo é real e ele vem operando na vida dos desobedientes para que estes não se aproximem do Deus Supremo em busca de salvação. Meus amados irmãos, esse tipo de pregação, onde a gente fala a verdade do Evangelho, onde a gente prega a verdade, porque temos que pregar a verdade, porque é por meio da verdade que as pessoas são libertas, é por meio da verdade que as obras do inimigo são desfeitas nas vidas da pessoa, é por meio da verdade que todo ser humano é liberto, é por meio da verdade. Você só vai ser liberto das obras do inimigo através da verdade. Através da verdade. Em João capítulo 8, versículo 31 ao 36, está escrito. Em João capítulo 8, versículo 31 ao 36 está escrito: Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra. Jesus falando para os judeus que tinham crido nele. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 33. Eles responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Versículo 34. Jesus explicou-lhes: Em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Presta bem atenção. Jesus dizendo: todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Versículo 36. Assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Aleluia, louvado seja Deus. Se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Somente o Senhor Jesus Cristo tem o poder de nos libertar da prisão do inimigo. Somente o Senhor Jesus Cristo tem poder para nos libertar das correntes do maligno. Somente o Senhor Jesus Cristo tem poder de nos conceder a verdadeira liberdade para as nossas vidas. Aleluia, louvado seja Deus. Meus amados, o diabo é real. E ele vem operando na vida dos desobedientes. O diabo opera na vida daqueles que rejeitam a Deus, daqueles que desprezam a Deus, daqueles que se distanciam de Deus. O diabo ele vem agindo na vida dessas pessoas para que estas não se aproximem de Deus. E vamos lá, vamos entender. Hoje nós vamos aprender, através dessa live, você vai aprender a buscar a Deus com fé, confiança, com fidelidade, com honestidade. Porque ou você busca a Deus enquanto está vivo, ou as pessoas corremos sério risco de morrermos sem salvação. Vamos lá. Isso aqui é Bíblia. É a Bíblia. Aproveitem, meus amados irmãos. Deem valor pela palavra de Deus. Abram vossos corações para a palavra de Deus. Porque em muitas igrejas não se prega mais um evangelho cristocêntrico. Em muitas igrejas não se prega mais a verdade.
Quando prega, é uma forma superficial para iludir e ludibriar o povo. Eu acabei de falar que Jesus Cristo declara em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, ele nos convida a conhecer a ele. Conhecer é diferente de saber. Saber quem é Jesus, até uma criança sabe. Agora, conhecer envolve relacionamento. Conhecer envolve intimidade. Conhecer envolve compromisso, comprometimento. É totalmente de saber quem é Jesus. Ele nos convida a conhecer. E conhecereis a verdade vos libertará. Quando nós buscamos conhecer Jesus, quando nós buscamos uma intimidade, um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, através da oração, através da meditação da sua palavra, nunca mais seremos a mesma pessoa. Quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor, quando nós buscamos uma intimidade pessoal com o Senhor, não seremos mais a mesma pessoa. Nicodemos era um religioso superficial. Só para resumir, Nicodemos era um religioso superficial. Quando ele teve um encontro com Jesus, quando ele conheceu o Senhor Jesus Cristo, quando ele teve um relacionamento, uma intimidade com o Senhor Jesus Cristo, Nicodemos saiu do encontro transformado, restaurado. Outro exemplo é a mulher samaritana. Quando ela teve um encontro pessoal com Jesus, quando ela conheceu o Senhor Jesus Cristo, ela saiu transformada, ela saiu uma outra pessoa, com uma outra visão espiritual. Por quê? Porque essas pessoas, elas tiveram um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. E quando nós temos um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo, nós somos transformados e não seremos mais as mesmas pessoas. Todo aquele crente, todo aquele cristão que busca um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo, através da oração e através da meditação da poderosa palavra de Deus, essa pessoa não será mais a mesma. Porque Deus, ele nos concede visão espiritual. Deus, ele nos concede poder, força, graça e nos enche do seu Espírito Santo quando nós nos relacionamos intimamente com o Senhor. Então vejam bem, o diabo é real. E ele vem operando na vida dos desobedientes, para que estes não se aproximem do Deus Supremo em busca de salvação. O diabo é aquele que te convence, o diabo é aquele que te convence que o pecado é bom, que é prazeroso e que é gostoso viver no pecado. Presta muita atenção. O diabo é aquele que te convence que o pecado é bom, que é prazeroso e que é gostoso viver no pecado. O diabo é aquele que te convence que aquela droga é boa. O diabo é aquele que te convence que cheirar pó é bom. O diabo é aquele que te convence que fumar maconha é bom. O diabo é aquele que te convence que usar crack é prazeroso, que fumar cigarro é bom. O diabo é aquele que te convence que aquela festa é legal, que aquela festa é boa. Aleluia. Que aquela bebida vai fazer você esquecer seus problemas, que viver no crime é a melhor opção de vida, porque através do crime você consegue dinheiro fácil, sem precisar trabalhar. O diabo é aquele que convence as pessoas que viver no crime, que viver na prostituição é algo bom, é algo prazeroso, que viver na masturbação é algo bom, é algo prazeroso. O diabo é aquele que te convence que as práticas do pecado é boa, prazerosa e que te faz bem. Mas tudo isso não passa de ilusão. Aleluia, louvado seja Deus. Mas tudo isso são caminhos que levam o ser humano para o inferno. A Bíblia diz em Provérbios 14, versículo 12, há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. A Bíblia Sagrada, a poderosa palavra de Deus, diz em Provérbio 14, versículo 12, que há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vidas, aleluia, louvado seja Deus, mas ao final conduzem à morte. Portanto, o caminho da embriaguez, o caminho da bebida,
O caminho das farras, das festas e das curtições parece prazeroso, parece bom, mas ao final conduzem à morte. O caminho do vício do cigarro parece prazeroso, parece bom, mas ao final conduzem à morte. O caminho da idolatria parece bom, parece prazeroso, mas ao final conduzem à morte. O caminho da pornografia parece bom, parece prazeroso, mas ao final conduzem à morte. O caminho da masturbação parece prazeroso, parece bom, mas ao final conduzem à morte. O caminho do adultério parece bom, parece prazeroso, mas ao final conduzem à morte. O caminho da avareza parece bom, prazeroso, mas ao final conduzem à morte. E esse caminho da avareza, o que tem de crente avarento, o que tem de pastor avarento, o que tem de falsos mestres avarento, o que tem de falsos profetas avarento, o que tem de falsos cristãos avarento, avareza é amor ao dinheiro. É aquele que prega por dinheiro, canta por dinheiro, faz tudo por dinheiro. Tudo tem que envolver dinheiro. E não é dinheiro barato não, é dinheiro mesmo grande. Que o olho dos caras são grandão, são os cães devoradores que a Bíblia fala lá em Apocalipse. Quando Jesus fala de cães devoradores, são esses aí, pastores, ladrão, avarento, mentirosos, estelionatários, bandidos, falsificadores de milagre, estelionatários da fé. A avareza é isso. O caminho da lascívia parece bom, parece prazeroso, mas ao final conduzem à morte. O caminho do crime parece bom, parece prazeroso, mas ao final conduzem à morte. O caminho do pó, cheirar pó, o caminho do pó, de cheirar pó, de fumar um crack, de fumar um baseado, parece bom, parece prazeroso, mas é o caminho da morte. O caminho do tráfico parece bom, parece prazeroso, mas ao final é o caminho da morte. A Bíblia diz em Provérbios 14:12, há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. O caminho das festas, das farras, das curtições, das resenhas, parece bom, parece prazeroso, mas ao final conduzem à morte. E em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, está escrito, estejam alerta e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, ungindo e procurando a quem possa devorar. Fujam do pecado. Fujam do pecado. Fujam dessas igrejas que não pregam a Bíblia. Fujam dessas igrejas que não pregam o evangelho cristocêntrico. Fujam dessas igrejas que só ficam dando falsas revelações e falsas profecias. Fujam dessas igrejas que não têm comprometimento com salvação de almas. Fujam dessas igrejas que não têm comprometimento verdadeiro e genuíno com o reino de Deus. Fujam desses falsos profetas que vêm nas redes sociais oferecendo pix, pedindo dinheiro em troca de milagre, em troca de bênção. Fujam dos enganos e das mentiras do diabo, de Satanás. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor Jesus Cristo revela que os pecadores, isto é, os que cometem iniquidade, os pecadores deliberados, serão lançados no lago de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Pecador deliberado. O que é um pecador deliberado? É aquele que tem plena consciência do que faz. É aquele que tem plena consciência de que se prostituir é pecado e sofrerá as consequências divinas, mas mesmo assim prefere fazer. O pecador deliberado é aquele que a gente está avisando e está alertando que fumar maconha é pecado, que a pedofilia é pecado e que quem vive nessas práticas irá para o inferno, mesmo assim a pessoa comete o pecado. Na sua sã consciência, isso é pecadores deliberados, que comete pecado, pratica pecado em sua sã consciência. E a Bíblia está dizendo, não é eu que estou falando, é a Bíblia. O Senhor Jesus Cristo revela que os pecadores, isto é, os que cometem iniquidades,
Os pecadores deliberados serão lançados no lago de fogo e ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 24, versículo 51. Os que desobedecem ao Deus eterno sofrerão eterna perdição. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Sofrerão angústia e tribulação. Romanos capítulo 2, versículo 9. O Senhor Jesus Cristo diz que o lago de fogo ou inferno é o local que o seu fogo jamais se apaga. O Senhor Jesus Cristo diz em Marcos capítulo 9, versículo 44, o inferno é o lugar onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Fujam do pecado. Fujam do pecado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito Santo de Deus diz. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, o Deus Supremo, o tempo todo ele vem alertando e advertindo o povo. Arrependei-vos, pois o reino de Deus está às portas. Arrependei-vos, entregue as vossas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Em Salmos capítulo 37, versículo 5 está escrito, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E em Isaías capítulo 55, versículo 6 está escrito, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O tempo todo a Bíblia nos chama ao arrependimento. O tempo todo a Bíblia nos adverte e nos alerta sobre o juízo que virá sobre as nossas vidas. Todos nós vamos prestar conta com Deus pelos nossos atos. Viva uma vida reta diante do Senhor. Viva uma vida de submissão ao Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de obediência ao Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comprometimento com o reino de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito Santo de Deus diz. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos lá. Quem são as pessoas que vão para este lugar? Isto é, para o inferno. Tem gente que acha que isso não é real. Gente, isso aqui é real, é coisa séria. Muitas pessoas estão morrendo sem salvação e serão lançadas no lago de fogo. Muitas pessoas serão separadas para todo sempre da presença do Deus Todo-Poderoso. O tempo todo, Deus está nos concedendo oportunidades de melhorarmos o nosso caminho diante do Senhor, de buscarmos agir de modo correto, de buscarmos fazer as coisas certas, de buscarmos adorar a Deus, de buscarmos honrar a Deus o tempo todo. O tempo todo Deus está nos concedendo uma oportunidade de fazermos as coisas certas, de nos desviarmos do mal. O tempo todo Deus está nos concedendo uma oportunidade de andar no caminho certo, no caminho da obediência, fazendo a vontade de Deus. Mas sabe o que muitas pessoas fazem com essa oportunidade que Deus nos concede? Nós estamos vivos não é porque merecemos, estamos vivos pela graça de Deus. Se estamos com saúde, se estamos com disposição, se estamos com força, é porque vem de Deus, é Deus que nos concede, é Deus que nos sustenta, é Deus que nos fortalece. Tudo vem de Deus. Deus que nos dá ânimo, fôlego de vida, tudo vem dele. É como eu falei, o pecador, ele é ingrato. Ele é ingrato porque o tempo todo está cercado das bênçãos de Deus. E ao invés de entregar o seu coração, a sua alma ao Deus Todo-Poderoso, entrega para o diabo, se iludindo com os prazeres do mundo. Nós temos que entender que estamos vivos pela graça de Deus. Se hoje você está vivo, agradeça a Deus. Se hoje você está vivo, agradeça a Deus. Agora não entrega a tua alma para o diabo, não. Busque fazer a vontade de Deus. Busque andar no caminho de Deus. Busque obedecer a Deus. Busque fazer aquilo que agrada a Ele. É disso que Deus quer de nós. Ele quer que para nós que venhamos nos sujeitar a Ele, como está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se as pessoas não se sujeitarem a Deus, se as pessoas não se submeterem a Deus, o inimigo se apodera da vida das pessoas. É por isso que ele vem levando muitas pessoas para o inferno.
Porque as pessoas não querem se sujeitar a Deus. Sujeitar a Deus significa submissão, se submeter a Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito Santo diz. Estou pregando esta palavra cheio do poder do Espírito Santo de Deus. É Deus que vem me usando para trazer esta mensagem e compartilhar essa mensagem para vocês. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito Santo de Deus diz. Fujam do pecado. Busque viver uma vida correta diante do Senhor. Submetam-se ao Deus Todo-Poderoso. Vamos lá. Quem são as pessoas que vão para este lugar, para o inferno? A Bíblia revela, são aqueles que não respeitam ao Deus eterno, aqueles que não honram ao Deus eterno e andam na desobediência. São os que rejeitam, são os que desprezam a oportunidade de salvação oferecidos por Deus através do sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo. Apesar de muitos acreditarem na sua existência, muitos não se submetem a fazer a vontade do Senhor. Eu vou ler de novo. Compartilhe o vídeo, compartilhe a live. Eu não quero dinheiro, eu não estou aqui para pedir dinheiro para ninguém. Eu não quero dinheiro de ninguém, eu não quero que ninguém me dê um centavo. Eu estou aqui simplesmente pregando o evangelho, compartilhando a palavra de Deus para todas as pessoas. A Bíblia diz, de graça recebestes, de graça Deus nos concede discernimento, de graça Deus nos concede entendimento, de graça Deus nos concede sabedoria, de graça nós temos que entregar. Agora, a Bíblia diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito Santo diz. Vou ler novamente. Quem são as pessoas que vão para este lugar? Vou ler pausadamente para que todos entendam. São aqueles que não respeitam o Deus eterno. São aqueles que não honram ao Senhor e que andam na desobediência. São os que rejeitam e desprezam a oportunidade de salvação oferecidos por Deus através do sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo. Apesar de muitos acreditarem na sua existência, muitos não se submetem a fazer a vontade de Deus. Deus, ele está nos concedendo o fôlego de vida, não é para nós fazermos a vontade do diabo. Deus está nos concedendo o fôlego de vida para fazermos a vontade de Deus. Como eu acabei de ler, fujam do pecado. O diabo é aquele que sussurra no ouvido do ser humano, dizendo que aquela festa é boa, que fumar um cigarro é bom, que se prostituir é bom, que andar no crime é bom. Cuidado com a voz do diabo. O diabo, ele está condenado, ele é um derrotado, e quanto mais pessoas ele puder levar para o inferno, ele vai levar. O diabo, ele conseguiu enganar uma terça parte dos anjos no céu, e fizeram com que estes anjos se rebelassem contra o Deus Todo-Poderoso. Se ele fez isso com os anjos, o que ele é capaz de fazer com nós? Ele enganou uma terça parte de anjos. Imagine você, que não quer saber de Deus, que não quer saber de oração. Tem pessoas que dormem sem orar, sem conversar com Deus. E oração é comunhão, é relacionamento. Tem pessoas que dormem sem se relacionar através da oração com Deus Todo-Poderoso. E quem é que vai se apoderar disso? Quem é que vai dominar a tua vida? Quem é que vai controlar a tua vida? É Satanás. Porque se nós nos sujeitarmos a Deus, como Tiago escreve lá no capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E a gente tem que nos submeter a Deus, resistir ao diabo através do nosso comprometimento com o reino de Deus, através da nossa oração, através do jejum, através da leitura diária da poderosa palavra de Deus, através de uma vida de comunhão com Deus Todo-Poderoso. Caso contrário, você vai continuar sendo o escravo do diabo. Porque como o Senhor Jesus Cristo diz, Jesus explicou-lhes, em verdade, João 8, versículo 35, em verdade vos asseguro que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. É escravo do pecado.
Então, como eu digo, como a Bíblia diz, quem são as pessoas que irão para o inferno? São aqueles que não respeitam o Deus eterno, aqueles que não honram o Senhor e que andam na desobediência, são os que rejeitam e desprezam a oportunidade de salvação oferecidos por Deus Todo-Poderoso através do sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo. Apesar de muitos acreditarem na existência, muitas pessoas não se submetem ao senhorio de Deus. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, está escrito: e todo aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Você acha que a pessoa que vive na prática do pecado, ainda mais aquelas pessoas que cometem pecado deliberado, vocês acham que o nome delas estão escrito no livro da vida? É óbvio que não. É óbvio que não. O seu nome ele será registrado no livro da vida no momento que você entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Uma entrega total. No momento que você permitir que o Senhor Jesus Cristo controle a sua vida. No momento que você permitir que o Senhor Jesus Cristo venha guiar e conduzir a tua vida. No momento que você entregar a sua vida ao Senhor, no momento que você se submeter ao Senhor, no momento que você levar uma vida de santidade, no momento que você levar uma vida de oração, no momento que você levar uma vida de obediência, no momento que você levar uma vida de comprometimento com o reino de Deus, automaticamente seu nome é escrito no livro da vida. O lago de fogo não foi preparado para os seres humanos, mas antes era o juízo reservado apenas para Satanás e os anjos que o seguiram na rebelião contra o Deus eterno. Presta atenção. O lago de fogo não foi preparado para os seres humanos, mas antes era o juízo reservado apenas para Satanás e os anjos que o seguiram na rebelião contra o Deus eterno. Leia Mateus 24, 51. E é isso que o diabo vem fazendo na vida das pessoas. Assim como ele fez com que uma terça parte de anjo se rebelasse contra Deus, ele vem operando isso nos filhos da desobediência, fazendo com que as pessoas se rebelem contra Deus. Porque, como está escrito, o pecado é uma terrível ofensa contra o próprio Deus. É um ato de rebeldia, de revolta da criatura contra o Criador. Fujam do pecado. Fujam do pecado. Mas quem não obedece ao Deus Supremo irá para o lago de fogo por rejeitarem e desprezarem ao Deus Todo-Poderoso. No entanto, o Deus Eterno, agora vem a solução. Eu falei das práticas do pecado, agora nós vamos focar na solução. Porque Deus ele não tem prazer de ver ninguém no inferno e nem de lançar ninguém ao inferno. As pessoas vão para lá por conta própria. Eu vou dizer aqui, eu vou trazer para vocês. Porque tem gente que acha que Deus é que lança as pessoas no inferno. Não. As pessoas vão para lá por conta própria. Vou trazer aqui para vocês. Vou trazer aqui. Tá aqui. Antes das pessoas dizer Deus, preste bem atenção, Deus não tem prazer e nem deseja lançar ninguém no inferno. As pessoas, elas vão ao inferno por conta própria. Elas vão ao inferno por conta própria. Por rejeitarem a Deus, por desprezarem a Deus, por não obedecerem a Deus, é que muitas pessoas estão indo para este lugar. Então, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é nossa, a responsabilidade é de cada um de nós. Deus não tem prazer de lançar ninguém ao inferno. Deus não tem prazer de lançar ninguém ao inferno. Aleluia, louvado seja Deus. Deixa eu trazer um texto aqui da poderosa palavra de Deus para que venhamos entender. Tá aqui, achei. Em Deuteronômio capítulo 30, 19, até o 20, está escrito: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele diz:
Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. A escolha pela vida, que inclui a obediência aos mandamentos de Deus, traz bênçãos, proteção e paz. Vejam bem que Deuteronômio, Deus está nos alertando. Escolhe, pois, a vida. É dois caminhos, então a escolha é nossa. As pessoas estão indo para o inferno por conta própria. Não é Deus que está lançando as pessoas no inferno. As pessoas vão por conta própria. Então vamos lá. Vamos dar continuidade. O Deus eterno não tem prazer na morte do pecador. Em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, está escrito: Disse-lhe: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Ele diz mais: convertei-vos dos vossos maus caminhos. Isso aqui é uma advertência. Deus está nos advertindo, Ele está nos alertando e está nos chamando ao arrependimento. O tempo todo Deus está chamando a humanidade ao arrependimento, para que a humanidade venha se arrepender. Deus não tem prazer de lançar ninguém ao inferno. As pessoas vão para lá por conta própria, por decidirem desobedecer a Deus, rejeitar a Deus. As pessoas é que estão escolhendo ir para o inferno. Não é culpa de Deus lançar as pessoas no inferno. A oportunidade de salvação está diante dos nossos olhos. Deus, Ele enviou o seu Filho amado, Ele deu o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, que se sacrificou por nós para nos conceder salvação e vida eterna, e para que as obras do inimigo fossem desfeitas em nossas vidas. Hoje o ser humano, ele só permite ser escravo da sua própria vontade. É o ser humano que decide ser escravo do inimigo. Porque tem gente que diz assim, o inimigo é tão sagaz que ele bota na mente do ser humano: eu tenho que curtir a vida, eu tô novo, eu tenho que curtir a vida, eu tenho que aproveitar a vida que eu tô novo. Isso é coisa do diabo. Esse negócio de aproveitar a vida bebendo, se prostituindo, usando droga, isso é aproveitar a vida? Isso é ser escravo. O ser humano é escravo de tudo aquilo que ele não consegue abrir mão. Se você não consegue abrir mão da embriaguez, dos vícios das drogas, do cigarro, da pornografia, da prostituição, você é escravo. Livre é quem serve a Deus, livre é quem anda na presença de Deus. Porque eu tenho poder e liberdade de dizer não para a bebida, de dizer não para o vício do cigarro. Eu tenho o poder de dizer não. Mas as pessoas que não conseguem dizer não para as drogas, para a embriaguez, ela não é livre, ela é uma escrava. É escravo. E lá no capítulo 18, do versículo 21 de Ezequiel, está escrito, olha aqui, presta atenção: mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Deus deseja que o pecador se arrependa e viva. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então vocês viram que Deus não tem prazer na morte do pecador. Ele dá oportunidade, pelo contrário, o tempo todo Deus está dando oportunidade. O tempo todo Deus está dando oportunidade. Só que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo determinado para todas as coisas. A oportunidade, ela tem um tempo. E se as pessoas rejeitarem e desprezarem, o tempo vai se esgotar e vai acabar, como vem acabando para muitas pessoas. Quantos e quantos que morreram ontem, que morreram antes de ontem, que morreram no passado, não tiveram oportunidade de salvação, de se reconciliar com Deus, mas por seguir o seu próprio caminho egoísta, desobedecendo a Deus, rejeitando a Deus, desprezando a Deus, morreram sem salvação. E é isso que nós temos que nos preocupar, porque o pecado é algo grave, é coisa séria. É rebelião. Então nós temos que nos preocupar com isso, meus amados. Vamos
para a parte das bênçãos de Deus. No entanto, o Deus eterno, em sua infinita misericórdia, oferece salvação. Compartilha a live, compartilha. No entanto, o Deus eterno, em sua infinita misericórdia, oferece salvação e vida eterna para todas as pessoas por meio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. A graça do Deus eterno é maior do que qualquer erro. Ele deseja que todos encontrem a vida eterna ao seu lado. Por isso, é muito importante buscar a presença do Deus eterno e viver conforme os seus ensinamentos para que você possa alcançar a paz eterna com Ele. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada nos ensina que o Deus Todo-Poderoso está sempre pronto para nos ouvir e nos ajudar. Ele diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Em outras palavras, aleluia, louvado seja Deus, ele está dizendo, vocês têm que orar a mim e eu vos ouvirei e vos ajudarei. Aleluia, louvado seja Deus. Essas promessas nos mostram que não importa o que estamos enfrentando na vida, o Deus eterno nos diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Se fizermos isso com o coração humilde, quebrantado e contrito, o Deus Supremo responderá às nossas orações. Aleluia, louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor. Em Salmos capítulo 145, versículo 18 ao 19, diz, perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Aleluia, louvado seja Deus. Está vendo a misericórdia e a bondade de Deus? Deus deseja nos conceder a salvação para a vida eterna. Deus, ele deseja nos levar a morarmos na cidade celestial, na cidade santa, na Nova Jerusalém. Esse é o propósito de Deus. Ele deseja que venhamos viver uma vida eterna com Ele. Ele deseja que venhamos usufruir das inúmeras bênçãos que Ele tem para nossas vidas. Deus tem inúmeras bênçãos para as nossas vidas. Ele está disposto a nos abençoar. Ele quer cuidar de nós, Ele quer nos proteger, Ele quer nos guardar porque Ele nos ama. Ninguém nos ama nesta vida como o Senhor Jesus Cristo, como Deus Todo-Poderoso. O seu amor é infinito, o seu amor é incondicional. Ele está o tempo todo disposto a nos abençoar. Deus tem bênçãos para as nossas vidas. Deus, Ele quer nos sustentar, Ele quer nos guardar, Ele quer nos proteger, Ele quer nos livrar de todo mal. Deus, Ele está pronto para te abençoar, mas para isso nós temos que obedecer a Ele, andar no caminho dEle, nos submeter a Ele. Nós temos que renunciar aos prazeres do mundo, renunciar aos desejos da carne. Enquanto a renúncia não for feita em nossas vidas, nós não viveremos os planos de Deus. Enquanto a renúncia não for feita em nossas vidas, nós não viveremos os planos de Deus. Deus tem planos perfeitos para nossas vidas. Deus tem bênçãos maravilhosas para nos conceder. Basta obedecermos a Ele, basta fazermos a vontade dEle. Deus, Ele tem prazer e Ele se alegra quando Ele vê um ser humano obedecendo a Ele, quando Ele vê um ser humano fazendo a vontade dEle. E quando Deus vê um ser humano se esforçando para agradar a Deus, Ele vai lá e sustenta, Ele fortalece, e Ele está o tempo todo presente na vida daqueles que obedecem a Ele. Lembre-se, o reino de Deus, a cidade santa, a morada celestial é um lugar para quem obedece a Deus.
Esse lugar foi preparado para os obedientes, para os que andam na obediência, para os que fazem a vontade de Deus, para os que andam no caminho de Deus, para os que se submetem a Deus, para o que faz a vontade do Deus Todo-Poderoso, para aqueles que lutam todos os dias para se desviar do mal, para aqueles que lutam todos os dias para estar diante de Deus em santidade. Aleluia, louvado seja Deus. A morada celestial foi preparada para os obedientes, as pessoas que desobedecem a Deus, as pessoas que vivem na desobediência. Não tem lugar na morada celestial. Não está reservado um lugar na morada celestial para quem vive na desobediência. O céu é para os obedientes. Bota isso na tua mente e no teu coração. O céu é para os obedientes. O céu é para quem obedece a Deus. O céu é para quem faz a vontade de Deus. O céu é para quem anda no caminho de Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aleluia! Oh, glória! Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Oh, glória! Aleluia! Aleluia, Senhor! Aleluia! Louvado seja o Senhor! Estou compartilhando a mensagem do Deus Supremo. Estou compartilhando a mensagem do Deus Eterno. Estou compartilhando a mensagem do Deus Soberano, cheio do vosso Espírito Santo. Aleluia! Quem tem ouvido para ouvir, ouçam o que o Espírito Santo de Deus diz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito Santo de Deus diz. Aleluia! Louvado seja o Senhor dos exércitos. Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor. Aleluia! Oh, glória, louvado seja Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito Santo de Deus diz. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. É tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento. O Espírito Santo de Deus diz: é tempo de arrependimento, é tempo de buscar a Deus enquanto há tempo. Em Isaías 55, versículo 6 ao versículo 7 está escrito: busquem ao Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para ele. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Essa oferta de salvação nunca deve ser desprezada ou rejeitada. Coloque isso no seu coração. A oferta de salvação nunca deve ser desprezada ou rejeitada. Pois a oportunidade de salvação que o Deus Eterno nos concede pode acabar a qualquer momento. O tempo é curto e essa oferta de salvação está condicionada ao arrependimento genuíno de cada pessoa. O Senhor nos convida a buscá-lo em todos os momentos das nossas vidas. O Deus Eterno quer sempre nos abençoar infinitamente. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor. Meus amados, eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão nesta manhã, neste dia, se alimentando da poderosa palavra de Deus. No fim da live, eu irei orar por todos vocês. No fim da live, eu irei orar por todos vocês, para aqueles que acreditam no Deus Todo-Poderoso, para aqueles que depositarem a sua confiança e a sua fé no Deus Todo-Poderoso, eu irei orar por vocês. Amém? Vamos dar continuidade. Esse texto também nos adverte para buscarmos ao Deus Eterno enquanto estamos vivos, enquanto a misericórdia e o perdão do Deus Todo-Poderoso ainda está disponível para todos os que buscarem a Ele, conforme diz as Escrituras. Louvado seja Deus. Saibam, meus amigos, que aqueles que rejeitam e desprezam o convite de salvação para a vida eterna, oferecidos por Deus através do sacrifício perfeito do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, seguirá depois da morte o seu juízo. Porém,
para aqueles que aceitam o perdão e a misericórdia do Deus Todo-Poderoso. O caminho para estes é o céu, um lugar de delícia e felicidades, onde está o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor Jesus Cristo preparou a morada celestial para todos os que creem que Ele é o seu único e suficiente Senhor e Salvador de suas vidas. Aleluia. A morada celestial é para todos os salvos por Jesus Cristo, para viver junto dele para todo sempre. Em João 14, versículo 2 está escrito: o Senhor Jesus Cristo afirma: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Aleluia, louvado seja Deus. Que promessa abençoada, meus amados. Que promessa abençoada. É para isso que nós temos que entregar a nossa vida. É por essa promessa abençoada, como está escrito. Jesus diz em João 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia, louvado seja Deus. Guarde essa promessa no teu coração. Essa é uma promessa que vai se cumprir em nossas vidas. O dia e a hora, ninguém sabe, somente o Deus soberano. Mas essa é uma promessa que vai se cumprir em nossas vidas, nas vidas daqueles que obedecem a Deus, na vida daqueles que andam no caminho de Deus, na vida daqueles que fazem a vontade de Deus. Aleluia. Eu vou ler novamente. Abra seu coração para esta promessa maravilhosa. O Senhor Jesus Cristo está te dizendo através desta live, João 14, versículo 1 em diante. Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! Louvado seja Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Jesus vem buscar um povo fiel. Jesus vem buscar um povo que o ama. Jesus vem buscar um povo que o obedece. Jesus vem buscar um povo que faz a sua vontade. Jesus vem buscar um povo que é submisso a ele. Jesus vem buscar um povo comprometido com o seu reino. Jesus vem buscar um povo comprometido com sua palavra. Aleluia, aleluia. Esteja preparado. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus Cristo. Entrega o teu caminho ao Senhor Jesus Cristo. Se você deseja ir para a morada celestial, se você deseja ir para o céu de glória, se você deseja ir para a cidade santa, entrega o teu caminho e a tua vida ao Senhor Jesus Cristo. Faça isso hoje mesmo. Toma uma decisão sábia na tua vida. Não permita que Satanás venha te escravizar. Não permita que Satanás venha te humilhar. Não permita que Satanás venha te levar para o inferno. Obedeça a voz de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito Santo de Deus diz. Aleluia, louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Amados irmãos em Cristo Jesus, vocês que se deixam levar pelas astúcias do diabo, vocês que estão aí pregando um evangelho superficial, vocês que estão aí iludindo as pessoas, mentindo para as pessoas,
com falsas profecias e falsas revelações. Prega o evangelho da verdade, preguem o evangelho cristocêntrico, preguem o evangelho da salvação, preguem o evangelho que liberta, que cura, que salva e que restaura. Pare de mentir para o povo, pare de iludir o povo. O povo precisa ser liberto, o povo precisa ser liberto e vir para a verdade. Chega de engano, chega de mentira, pregue a Bíblia, pregue a verdade, pregue o evangelho cristocêntrico. Preguem o evangelho cristocêntrico, pregue a verdade. Parem de mentir para o povo, parem de iludir o povo. Parem de mentir para o povo. Porque vocês estão matando as pessoas com falsas revelações, com falsas profecias, com pregações mentirosas, com enganos. Vocês estão matando o povo. Vocês não entram no reino de Deus e nem deixam o povo entrar com as suas mentiras, com as suas falsas profecias, com as suas falsas revelações. Tudo em busca de dinheiro. O verdadeiro tesouro é no céu de glória. A nossa verdadeira riqueza é o céu. Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. A nossa preocupação tem que ser em priorizar o reino de Deus e a justiça de Deus acima de todas as coisas. Deus, ele sabe das nossas necessidades. Ele está disposto a suprir as nossas necessidades. Ele sabe do que precisamos. Parem de estar pregando sobre prosperidade. Ensina o povo a ser obediente a Deus. Ensina o povo a fazer a vontade de Deus. Ensine ao povo a renunciar um mundo de pecado. Ao invés de ficar pregando prosperidade, ao invés de ficar pregando mentira, ao invés de ficar pregando o evangelho superficial, vocês não vão entrar no reino de Deus com essas mentiras e não estão deixando as pessoas que entrarem também. Vocês não entram e não deixam as pessoas entrarem, porque vocês ficam iludindo. É por isso que hoje muitas pessoas estão em busca de um evangelho superficial. Muitas pessoas não querem saber de Bíblia. Muitas pessoas vão para a igreja hoje atrás de revelação, atrás de profecia, ao invés de ir por causa da palavra de Deus. Antigamente, o momento da palavra era o momento mais aguardado na igreja, era o momento da palavra. Hoje as pessoas vão por causa de falsas revelações, as pessoas vão por causa de falsa revelação e profecia, não é mais por causa da palavra. É por isso que está cheio de crente superficial que precisam nascer de novo. Cheio de crente superficial que precisam nascer de novo, assim como tem pastores que precisam nascer de novo. Que ao invés de se preocuparem com salvação de almas, estão com seu coração no dinheiro, querem enriquecer, querem ficar milionários em custa do evangelho, querem adquirir bens, querem adquirir riqueza em custa do evangelho, às custas do evangelho. Vocês não entrarão no reino de Deus, cães devoradores, raça de víboras. Vocês, falsos profetas, falsos pastores, falsos crentes, falsos mestres, não entrarão no reino de Deus, seus avarentos, estelionatários da fé. Aleluia, louvado seja Deus. Em João 14, versículo 2, o Senhor Jesus Cristo afirma: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Mas para aqueles que não buscarem ao Deus eterno e vida, o destino é o inferno, um lugar de dor, gritos e escuridão, um lugar onde a graça do soberano Deus não te alcançará mais e você será separado para todo sempre da presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja Deus. Portanto, precisamos dar um passo importante, abrir o nosso coração ao Senhor e buscá-lo verdadeiramente. Lembre-se, as pessoas são salvas espiritualmente ao aceitarem a graça do Deus vivo e ao depositarem a sua fé única e exclusivamente no Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia nos alerta em Mateus 24, 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Ainda dá tempo de você experimentar a misericórdia do Deus Supremo.
Ele é rico em perdoar e restaurar. Ele transforma histórias quebradas em testemunhos de vitória. Nunca será tarde para um recomeço com o Senhor Jesus Cristo. Se você ouvir a voz de Deus, não endureça o coração. Aceite a graça que Ele te oferece. Aleluia, louvado seja Deus. Lembrem-se, ainda dá tempo de você experimentar a misericórdia do Deus Supremo. Aleluia, louvado seja Deus. Ainda dá tempo de você experimentar a misericórdia do Deus Supremo. Ele é rico em perdoar e restaurar. Ele transforma histórias quebradas em testemunhos de vitória. Sabe? Deus, ele transforma histórias quebradas, Deus transforma histórias quebradas em testemunho de vitória. As pessoas que me conhecem, as pessoas que sabem quem eu sou, as pessoas que viram a minha vida no passado, as pessoas que me conhecem pessoalmente, elas olham para mim e dizem, esse aí é o Anderson. Só que meu nome, quando eu era no mundo do pecado, eu usava outro nome. Eu era conhecido por Sony Anderson. Esse aí não é Sony Anderson, que hoje está pregando o evangelho. Sou eu mesmo, pregador do evangelho, usado pelo Deus vivo. Deus me tirou do lamaçal do pecado. Deus quebrou as correntes que me prendiam. Deus desfez as obras do inimigo na minha vida. Deus me colocou na sua presença e Ele vem me usando para compartilhar a sua palavra, para pregar o evangelho genuíno cristocêntrico. Deus vem me usando. Eu estou aqui pelo poder de Deus, sendo usado por Deus, porque Ele mudou a minha vida e Ele mudou a minha história. Ele me tirou do local de derrota e me deu a verdadeira vitória, que é de estar na sua presença pregando a sua palavra. Eu sou um vitorioso. Hoje eu sei o que é ser feliz de verdade. Quantas e quantas vezes a bebida não me humilhou? Quantas e quantas vezes eu fui humilhado pela bebida, por satisfazer os prazeres do inimigo, porque é isso que o diabo faz na vida do ser humano. Eu não tinha paz espiritual. Quantas e quantas vezes eu saía para beber uma cerveja em um local, acabava o dinheiro, eu tinha que andar 7 quilômetros, às vezes 10 quilômetros a pé até a minha casa, porque eu não tinha dinheiro para pagar um mototáxi, eu não tinha dinheiro para pagar um Uber. Porque entre amigos, enquanto você tem dinheiro, você é o cara, mas na hora que você não tem dinheiro, você não vale nada. As pessoas te olham com um olhar diferente. E muitas das vezes as pessoas nem te convidam para ir para uma balada, para ir para uma cerveja, se você estiver sem dinheiro. Porque são falsos amigos. Amigos que só se aproximam de você quando você tem. Quando você não tem, todo mundo vira costa. No mundo do pecado, ninguém tem amigo. Amigo é o nosso pai, a nossa mãe, a nossa família, que sempre vai desejar o nosso bem, sempre vai nos querer bem. Amigo é o Senhor Jesus Cristo, que quer nos dar a vida eterna, que quer nos salvar, que quer nos libertar, que quer nos abençoar. Esse é o verdadeiro amigo, é o Senhor Jesus Cristo. Eu fui humilhado pelo inimigo. O diabo me humilhou. O diabo me humilhou, me jogou no lamaçal do pecado. Mas Deus, com a sua misericórdia, o Senhor Jesus Cristo, com seu amor infinito e incondicional, me tirou do lamaçal do pecado e me colocou na sua presença. E Ele vem me usando para pregar o evangelho. E hoje eu sou um pregador do evangelho para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu prego cheio do Espírito Santo de Deus, porque Deus está me usando para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Ele transformou a minha vida. Como eu acabei de ler aqui, ainda dá tempo de você experimentar a misericórdia do Deus Supremo. Ele é rico em perdoar e restaurar. Ele transforma histórias quebradas em testemunhos de vitória. Eu estou dando o meu testemunho de vitória, porque hoje eu sou um vitorioso. Hoje eu sinto a verdadeira paz. Mas sabe como isso aconteceu na minha vida? Eu comecei a buscar a Deus.
A cada humilhação que eu passava, eu sentia a força de buscar a Deus e desejava no meu coração: Senhor, me tira dessa vida. Eu não aguento mais viver essa vida. Eu não aguento mais viver na escravidão. Me liberte da opressão do diabo. Me liberte da escravidão de Satanás. Me liberte dessa vida de ilusão. Eu comecei a orar a Deus. Eu comecei a pedir para Deus em oração. Incansavelmente, todas as vezes eu pedi a Deus: Senhor, me tira dessa vida. Às vezes eu estava no meu serviço e eu ficava ali sozinho no meu serviço, conversando com Deus, olhando para o céu e pedindo para Deus me libertar. Eu dizia: Senhor, eu não tenho força para me libertar. Eu não tenho força para abandonar o vício do cigarro, que eu fumava cigarro. Eu não tenho força para abandonar o vício da bebida, que eu bebia. Um dia de hoje, de domingo, eu passava o dia todo bebendo, fazendo a vontade do diabo. Eu passava o dia todo fazendo coisas que desagradavam a Deus. E quando a gente faz coisas que desagradam a Deus, a gente não tem paz. É ansiedade, é depressão, é desespero, é medo, é angústia, é sofrimento, é dor. Eu não tinha paz. E hoje eu sei o que é ter paz. Hoje eu sinto uma verdadeira paz espiritual. Jesus preencheu o vazio que havia na minha vida. Hoje eu não sinto mais esse vazio, porque não há felicidade fora do Senhor Jesus Cristo. Não há verdadeira felicidade fora do Senhor Jesus Cristo. Ninguém consegue ser feliz de verdade estando longe do Senhor Jesus Cristo. A pessoa pode até achar que é feliz, mas é uma falsa sensação de felicidade. A verdadeira felicidade está em servir ao Senhor Jesus Cristo. A verdadeira felicidade está em estar na vontade, está na presença de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E hoje eu estou aqui dando meu testemunho de vitória. Hoje eu sou um vitorioso, pregador do evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. E Deus vem me capacitando, Deus vem me usando, Deus vem me instruindo através do poder do seu Espírito Santo para compartilhar o evangelho, para levar a sua mensagem para todas as pessoas. Há 4 anos que eu não sei o que é um cigarro, há 4 anos que eu não sei o que é bebida, e eu nem tenho vontade, graças a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Não me faz falta, muito pelo contrário, só me traz desgosto. Quando às vezes a gente pensa na vida errada que levávamos, lembranças amarguradas. E hoje eu estou na presença de Deus, pregando o evangelho cristocêntrico, o evangelho da verdade para o Senhor Jesus Cristo. E nunca ninguém vai me ver cobrar um centavo para pregar a palavra de Deus. Nunca ninguém vai me ver cobrar um centavo para pregar a palavra de Deus. Eu não venho para as redes sociais mentir para as pessoas, iludir as pessoas, como os falsos profetas fazem. Eu não quero dinheiro de ninguém. Eu só quero que você abra o seu coração, que você busque a verdade que é o Senhor Jesus Cristo. Eu só quero que você seja liberto do erro, das mentiras, dos enganos. Eu só quero que você seja liberto. Mas não é o meu poder convencer as pessoas a entregar suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. O poder é de Deus. O poder é de Deus. O meu dever é pregar o evangelho. Convencer as pessoas não cabe a mim, cabe a Deus. E Deus está me dando autoridade e poder para eu cumprir o meu dever, que é pregar o evangelho. Mas eu não vou pregar um evangelho para te iludir. Eu não vou pregar um evangelho para te enganar. Eu vou pregar um evangelho da verdade, para que você busque por libertação, restauração, cura e salvação. Aleluia! Ô glória! Em Gênesis, olha como o pecado é grave. Em Gênesis capítulo 19, versículo 26, descreve que a mulher de Ló tornou-se em uma estátua de sal, por simplesmente olhar para trás, desobedecendo a ordem de Deus de não fazê-lo ao fugir de Sodoma. A mulher de Ló não olhou para trás por curiosidade. Ela olhou porque o seu coração era preso ao mundo.
É isso que impede as pessoas de servirem a Deus, de estarem na presença de Deus, porque o seu coração é preso ao mundo. Libertem-se. Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele diz mais, em João 8:36, assim sendo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Se vocês permitirem ser libertos através do Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente vocês serão livres. A mulher de Ló não olhou para trás por curiosidade, ela olhou porque o seu coração era preso ao mundo. Essa passagem ensina que o apego ao passado pode impedir de se alcançar o futuro que o Deus eterno tem para nós e que a desobediência e a relutância em seguir adiante podem ter consequências sérias. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 5, versículo 28 ao 13, em Provérbios capítulo 28, versículo 13 está escrito: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quando vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Quando vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Em Joel capítulo 2, versículo 32 está escrito: há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não há distinção para o perdão do Deus eterno. Não há limites para o alcance da sua salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor e se arrepender dos seus pecados e viver uma vida de retidão e justiça será salvo. Em Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. É o que está acontecendo com muitas pessoas que estão se deixando enganar. Muitas pessoas estão vivendo no engano. Muitas pessoas estão abrindo o seu coração para a mentira. Muitas pessoas vão para a igreja em busca de falsas revelações, em busca de falsas profecias, simplesmente por falta de conhecimento. A Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada, a poderosa palavra de Deus, ela é suficiente para as nossas vidas. A Bíblia Sagrada, ela tem poder de mudar a tua vida e transformar a tua história. A Bíblia Sagrada, ela tem poder de curar e restaurar a tua vida. Basta você confiar e ter fé, porque aqui está a poderosa palavra de Deus. Antigamente, as pessoas iam para a igreja e na hora que chegava o momento da palavra era o momento mais aguardado. As pessoas esperavam com expectativa. Era o momento mais aguardado. E Deus, ele continua falando com o seu povo através da sua palavra. Deus está exatamente neste momento falando com você através da sua palavra. Eu sou apenas um vaso sendo usado por Deus, mas ele está falando com você desde o início desta live. Deus está falando, porque é a palavra dele que está sendo proclamada, é a palavra dele que está sendo compartilhada. Ele está falando com você. Agora, como está escrito em Hebreus 3:7, quando vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Porque se você endurecer o vosso coração para a voz de Deus através da sua palavra, você vai continuar vivendo uma vida de ilusão. Lembre-se, enquanto a renúncia não for feita em nossas vidas, não viveremos os planos de Deus. Vamos lá. Nós temos que buscar a Deus enquanto há tempo. Nós temos que renunciar ao mundo do pecado. Nós temos que renunciar ao mundo do pecado. O verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo é renúncia. Presta atenção. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui vai acontecer. Assim como a morada celestial, assim como Jesus
virá buscar os seus fiéis seguidores, assim como o Senhor Jesus Cristo virá buscar aqueles que o amam, aqueles que o obedecem, que vai acontecer essa promessa em nossas vidas, como eu acabei de ler em João 14, as promessas de Deus de levar os crentes fiéis para a morada celestial, de levar os crentes fiéis para a cidade santa, haverá também o juízo daqueles que não respeitam a Deus, daqueles que desprezam e rejeitam a Deus, assim como nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Todos nós, crente e descrente. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz: porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Outras referências relevantes está em Romanos capítulo 14, versículo 10 ao 12, que reforça a ideia de que todos comparecerão perante o tribunal de Deus, cada ser humano prestando contas de si mesmo. Sabe uma das coisas que o diabo lança na mente das pessoas? É que muitas pessoas dizem, morreu, acabou. Eu vou aproveitar a vida enquanto eu estou vivo. Morreu, acabou. Morreu, acabou, não. Morreu, acabou, não. Vai ter o acerto de conta. As pessoas que morreram, se Jesus vier hoje, nós que estamos vivos, como está escrito lá em 1 Tessalonicenses, nós que estamos vivos, que somos servos do Deus vivo, seremos arrebatados. Os mortos serão ressuscitados. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados para serem arrebatados juntamente com os que estão vivos. E no dia da prestação de conta, as pessoas que morreram na iniquidade, os ímpios, os pecadores, aqueles que rejeitaram e desprezaram a Deus, também serão ressuscitados. E haverá o acerto de contas. Haverá o acerto de contas, o juízo final. E aqueles que rejeitam e desprezam a Deus irão para o inferno, serão lançados no lago de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes, serão separados para todo sempre de Deus. Serão atribulados, angustiados. Vai ter o acerto de contas. A coisa mais dolorida que um ser humano vai ouvir, aqueles que rejeitam e desprezam a Deus, a coisa mais dolorida vai ser quando Jesus falar: afasta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não vos conheço. Eu não vos conheço. É por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus está nos concedendo tempo e oportunidade de nos reconciliar com Ele. Deus está nos concedendo tempo e oportunidade de melhorarmos o nosso caminho diante dEle. Então, no dia do julgamento, não vem dizer que você não teve oportunidade de salvação e que não teve tempo. Assim como houve na época de Noé, onde está escrito em Gênesis, capítulo 6, ao versículo 13 e ao 22 em diante, aonde Deus ordena a Noé a fazer uma arca, porque Deus diz: Noé, eu vou destruir essa humanidade corrupta, eu vou destruir essa humanidade pecadora, essa humanidade blasfêmia, essa humanidade idólatra, essa humanidade pornográfica. Eu vou destruir essa humanidade que me despreza e que me rejeita e que não ouve a minha voz. Faz uma arca, Noé. Mas Deus, ele é tão misericordioso que assim como ele pediu para Noé alertar o povo, advertir o povo sobre o dilúvio, sobre o seu juízo, ele vem fazendo isso nos dias de hoje.
usando pastores, usando pregadores que têm comprometimento com o reino de Deus para alertar e avisar o povo, para que o povo venha a se arrepender. Caso contrário, irão para o inferno. Hoje a história se repete. E naquele tempo de Noé, a porta da graça, enquanto a porta da arca estava aberta, Noé estava alertando e advertindo o povo. Só que o povo zombava de Noé, o povo chamava Noé de louco, o povo riam de Noé, o povo desprezou o convite de salvação, até que veio o dilúvio e a porta da arca se fechou. E quando a inundação começou a surgir diante do povo, o desespero foi grande, das pessoas batendo na arca, pedindo para Noé abrir a porta, querendo ser salva, mas já era tarde demais. A mesma coisa se repete nos dias de hoje. A oportunidade de salvação, a graça de Deus ainda está disponível nesta vida. Mas vai chegar o momento que a graça de Deus vai ser retirada e as pessoas não vão ter mais oportunidade de se salvarem. E o desespero vai ser grande. Portanto, eu estou pregando não para te meter medo, não para te assustar, mas para te advertir e para te alertar. Porque esse é o dever do pregador do evangelho, alertar e advertir o povo a melhorar o seu caminho diante do Senhor. Vou já finalizar a live. Vamos continuar. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, está escrito: o Senhor Jesus Cristo diz: eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para recompensar a cada um segundo as suas obras. Em Atos, capítulo 17, versículo 31, está escrito: instrui que o Deus eterno estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, através do Senhor Jesus Cristo, o qual ele ressuscitou dos mortos, dando a todos a certeza de que este julgamento ocorrerá. Este julgamento ocorrerá. Agora eu quero trazer aqui, eu vou finalizar. Eu ia falar de Lucas 9, capítulo 23, mas para finalizar a live, meu celular está quase descarregando, eu vou finalizar com João 14:6. João 14:6. Abra seu coração para esta mensagem. É Deus falando com você neste momento. Abra seu coração para esta mensagem. Eu vou passar essa mensagem e após essa mensagem eu vou orar por vocês. Após essa mensagem eu vou estar orando por vocês e vou estar finalizando a live. Amém? Abram os vossos corações para esta mensagem. Presta atenção. Em João 14, o evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus. Olha o que Jesus diz. Olha o que Jesus diz. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Presta atenção no que Jesus está dizendo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Mateus capítulo 6, versículo 33 está escrito: busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Priorizem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso significa que Deus conhece as nossas necessidades, Deus sabe do que precisamos, mas primeiramente devemos priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14 está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Sem santidade, ninguém entrará no reino de Deus. Santidade significa pureza moral, integridade pessoal, separação do mal e dedicação a Deus. E em João 8, 32, Jesus declara: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Em Salmos capítulo 37, versículo 5 está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3, Deus diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas firmes e grandes que não sabes. Aleluia, louvado seja Deus. Então vamos lá. Jesus diz em João 14, 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Abra teu coração. Só há um caminho para a salvação espiritual verdadeira. E esse caminho se chama fé. Fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só há um caminho para a salvação espiritual verdadeira. E esse caminho se chama fé. Fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles que desejam entrar no reino do Deus Todo-Poderoso, através do Senhor Jesus Cristo, serão salvos das últimas consequências do pecado. O Senhor Jesus Cristo convida a todos os pecadores ao arrependimento. Em Mateus capítulo 4, versículo 17, ele diz: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Ele diz para você se afastar ele diz para você se afastar do seu próprio caminho egoísta e se renda ao caminho perfeito do Deus eterno. O Deus Todo-Poderoso oferece perdão e bênçãos a todos os que vai a ele em busca de perdão e arrependimento genuíno. Lembrem-se, as bênçãos ao obedecermos ao Deus Supremo são maiores do que esses prazeres ilusórios do pecado, são maiores do que as vantagens temporárias desse mundo de pecado. Lembrem-se, o caminho da impiedade acaba levando o homem para a destruição, mas bem-aventurado é o homem que anda no caminho do Senhor Jesus Cristo, pois esse caminho leva o homem à salvação para a vida eterna. Portanto, só existe salvação única e exclusivamente em Jesus Cristo. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Voltem-se para o Deus Todo-Poderoso, para que os seus pecados sejam apagados. Atos capítulo 3, versículo 19. Lembrem-se, a verdadeira liberdade está em servir ao Deus eterno com o coração transformados, guiados pelo Espírito Santo e pela poderosa palavra do Deus soberano, a Bíblia Sagrada. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus diz, em João 8,36, assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Isto é, assim sendo, se vocês buscarem em Jesus Cristo a verdadeira liberdade, vocês serão verdadeiramente livres. A libertação é uma das maiores obras que o Deus Todo-Poderoso realiza na vida de um ser humano. Não se trata apenas de ser livre de prisões visíveis, mas de correntes espirituais, emocionais e até mentais. Quando o Senhor Jesus Cristo liberta, ele quebra todo jugo, despedaça toda a cadeia e conduz a pessoa a uma vida plena. A Bíblia mostra que muitos vivem escravizados pelo pecado e pelo diabo. João 8,34. O inimigo busca prender vidas em vícios, o inimigo busca prender vidas em medos, o inimigo busca prender vidas em aflições, em traumas, em enganos. 1 Pedro capítulo 5:8. A opressão não é apenas física, mas principalmente espiritual e interna. Efésios 6:12. O Senhor Jesus Cristo é a fonte da verdadeira libertação. Somente o Senhor Jesus Cristo tem total autoridade e poder para libertar uma pessoa escravizada pelo diabo. João 8,36. Sua obra na cruz quebrou o poder do pecado e da morte.
Colossenses 2, versículo 15. O poder de Deus age pela palavra e pelo Espírito. A palavra de Deus é como espada que corta as correntes. Hebreus 4:12. O Espírito Santo traz discernimento e poder para vencer as obras malignas. 2 Coríntios 3:17. E a oração é a arma fundamental e essencial na guerra espiritual. Efésios 6:18. A libertação traz transformação e mudança de vida e caminho. O liberto vive agora para glorificar ao Deus eterno e não para o pecado. Deus dá força para permanecer firme e não voltar às prisões antigas. Lembre-se, Deus não quer apenas quebrar correntes, Ele quer transformar a sua história. Se hoje você crê e se render ao Senhor Jesus Cristo, o mesmo poder que abriu o Mar Vermelho, que libertou Paulo e Silas da prisão e que operou muitos milagres e expulsou demônios, vai agir na sua vida. Porque onde o Espírito Santo do Senhor está, aí há liberdade. Aleluia! Louvado seja Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor Jesus Cristo é a verdade que salva. O Senhor Jesus Cristo é a verdade que cura. O Senhor Jesus Cristo é a verdade que restaura. O Senhor Jesus Cristo é a verdade que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você deseja ser liberto através do poder do Senhor Jesus Cristo, busque hoje mesmo em oração, clame por Ele, vá até Ele em oração, humilhe-se diante do Senhor, confesse os seus pecados diante do Senhor, e Ele irá mudar a tua vida e transformar a tua história. Amém? Fique com essa palavra no teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Em Jeremias 33, versículo 3, Deus diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Em outras palavras, ele está dizendo: orem a mim, e eu vos ouvirei, e vos ajudarei. Clame ao Deus Todo-Poderoso, busque a Ele em oração, deposite a sua fé e a sua confiança única e exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. Fique com esta palavra no teu coração. Agora eu vou estar orando por cada um de vocês que estiveram presentes aqui na live. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado por compartilharem a live. Que Deus abençoe as vossas vidas e que Ele conceda o desejo dos vossos corações. Vou estar orando por cada um de vocês. Soberano e eterno Deus Todo-Poderoso. Primeiramente, Pai Celestial, eu quero agradecer ao Senhor, soberano Deus, por me usar, por me capacitar, por me instruir para estar compartilhando a vossa poderosa palavra com todas as pessoas. Soberano Deus Pai Celestial, o Senhor conhece e bem sabes o que se passa no coração de cada uma dessas pessoas que estiveram aqui comigo presente nesta live. Soberano Deus, somente o Senhor é um Deus onisciente, porque somente o Senhor sabe de todas as coisas. Soberano Deus, somente o Senhor é um Deus onipresente, porque somente o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. Soberano Deus, somente o Senhor é um Deus onipotente, porque somente o Senhor pode todas as coisas. Ao Senhor seja dada toda a honra, ao Senhor seja dada toda a glória, ao Senhor seja dada toda a exaltação, todo o louvor. Bendito seja o vosso santo e poderoso nome, Deus Pai amado, hoje para toda a eternidade. A obra é sua, o poder é seu, a sabedoria é sua, o entendimento é seu. Eu apenas sou usado pelo Senhor e eu sou grato por me usar, Pai amado. Soberano Deus,
eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor conceda o desejo do coração dessas pessoas, essas pessoas que estão em busca de cura, que seja feita a vossa vontade. Essas pessoas que estão em busca de libertação, que seja feita a vossa vontade. Essas pessoas que estão em busca de restauração, que seja feita a vossa vontade. Essas pessoas que estão em busca de salvação, que seja feita a vossa vontade. Soberano e eterno Deus, eu peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha entrar com o vosso plano perfeito na minha vida e na vida de todas essas pessoas. Plano de salvação, plano de libertação, plano de cura, plano de restauração, que seja feita a vossa vontade. Que o Senhor venha curar essas pessoas, que o Senhor venha libertar essas pessoas, que o Senhor venha quebrar correntes, que o Senhor venha desatar todos os nós, que o Senhor venha derrubar todas as barreiras, que o Senhor venha libertar todas as pessoas que estão escravizadas e oprimidas pelo diabo. Que seja feita a vossa vontade na vida dessas pessoas, que o Senhor venha desfazer toda obra maligna na vida de cada uma dessas pessoas. Soberano Deus, eu vos peço e agradeço em nome do vosso Filho amado Jesus Cristo, o qual o Senhor enviaste a este mundo para nos libertar do pecado. Amém e amém. E louvado seja o vosso santo e poderoso nome para todo sempre. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus Todo-Poderoso. Fique com essa palavra no coração de todos vocês e até a próxima live. Amém? Que Deus abençoe as vossas vidas e muito obrigado por estarem presentes comigo. Deus abençoe. Muito obrigado.